Deus é maravilhoso. Aleluia, Deus seja louvado. Para sempre seja louvado. Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Podemos assentar por gentileza. Quero cumprimentar os irmãos que estão também conosco pelo YouTube, pelo Facebook. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Que a graça e a unção seja derramada sobre cada um de nós aqui na igreja e quem está nos acompanhando em casa. Amém, queridos? Amém, irmãos? Glória a Deus pela vida de cada um de vocês que veio para esse lugar, para receber de Deus a sua palavra. A pastora já deu o recado das crianças aqui, né? Então as crianças no final peguem lá, os pais que vieram. Obrigado, irmã. Os pais que vieram e as crianças não estão, pode levar para a sua criança. Trago boas notícias e nós começamos a semana com boas notícias, amém, queridos? E você vai ter a sua em nome de Jesus, amém? O pai da nossa irmã Pamela, que estava na UTI há 24 dias, saiu da UTI, está no quarto e em breve vai voltar para casa, nós cremos nisso, amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom, irmãos, que bom, glória a Deus. Nós oramos, depois tem que dar o resultado aqui, né, irmãos? E nos alegrar junto, porque não é fácil. Estava na UTI, saiu, está bem, está no quarto e aguardando a hora de voltar para casa, tá? Outra boa notícia é que a cidade de Americana entrou na fase verde. O que isso significa? A fase verde dentro do plano de governo São Paulo. Isso significa que nós estamos avançando para a fase azul. E o que isso significa? Significa uma boa notícia. O vírus está indo embora e não está ficando aqui na cidade americana. E que ele saia do Brasil, saia do mundo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então isso é boa notícia para nós americanenses. Tem cidades que estão lá atrás nas fases e nós já estamos na fase verde. Iniciamos agora, nessa segunda-feira, a fase verde. Na fase verde, as igrejas estão autorizadas a trabalharem com a capacidade de 60% da sua capacidade de pessoas. Nós atualmente estamos com 40% da capacidade, que é o que estava previsto dentro da lei, quando nós abrimos a igreja, dentro do decreto, perdão. E agora, na fase verde, os templos religiosos em Americana passam a poder ir para 60% da capacidade. Porém, vocês conhecem um pouco do meu trabalho. Isso não significa que quarta-feira já estaremos com 60%. Porque ainda nós vamos parar para pensar um pouco, porque nós temos uma dificuldade quanto à logística do espaço, tá bom? Acredito que um pouco mais de pessoas conseguiremos colocar aqui no templo. E isso por conta do distanciamento. O distanciamento permanece como regra para ter, tá? Então, eu ainda vou manter pé no chão. Quarta-feira, 40% da capacidade, tá bom? E depois a gente vê. Vocês deverão receber algum comunicado da minha parte via WhatsApp ou altar aqui da igreja, avisando se aumentamos um pouco mais o número de pessoas para estar participando dos nossos cultos. Mas eu estou feliz porque estamos na fase verde e vamos para a fase azul e não vamos retroceder. Amém? Cidade Americana não vai retroceder, nós vamos avançando. E eu, como pastor, também me torno um orientador. E a minha orientação para vocês, falei nos dois cultos de manhã, estou falando nesse culto aqui. A minha orientação para a amada igreja é que os amados irmãos e irmãs permaneçam ainda cautelosos, tá bom? Quanto às prevenções que são necessárias. Estamos na fase verde. Vamos lá, vamos deixar de fazer as coisas. Não, vamos manter o princípio, seja na igreja ou fora dela, se cuidando de nós e também de quem está perto da gente. Quem entendeu isso, diga amém. Tá bom? Eu queria nesse momento orar por pessoas que estão ainda, mesmo nós estando entrando na fase verde, tem pessoas que estão sofrendo no hospital, na UTI por conta da Covid. Tem pessoas que estão em quartos, né, de hospitais sendo observados. Outras pessoas estão em casa fazendo tratamento, mas têm passado dias difíceis. Então eu queria orar junto com a igreja nesse momento, queria orar agora, porque depois eu vou para a palavra
e nós vamos ir para o final do culto e voltar para casa. Mas eu queria orar junto com vocês. Em função do quê? Nesse momento é específico, para que Deus abençoe as pessoas que estão precisando da nossa oração, que estão com esse vírus aí. Tá bom, queridos? Ah, mas eu não conheço ninguém, pastor. Glória a Deus que você não conhece. Mas existem pessoas que estão passando por isso. Então o meu desejo é que você agora una em oração com a gente e ore por essas pessoas, declarando a vitória, declarando a saída desse vírus do corpo dessas pessoas, para que essas pessoas recebam de novo condições de vida normal em nome de Jesus. Amém? A igreja me entendeu? Então fique em pé, vamos orar, queridos. Vamos orar como exército de Deus, como exército do Senhor. Nós vamos colocar essas pessoas diante do teu altar. Se você conhece alguém, e aí você vai poder citar o nome dessa pessoa, lembrar dessa pessoa, tá bom? Mas nós queremos orar nesse momento, e a oração é específica. Nesse momento, nós vamos orar por pessoas que estão com a Covid, para que Deus tenha misericórdia. Só na cidade americana? Não, irmãos. A nossa oração tem que ser como é a mentalidade de Deus. É a graça, é alcançando todas as pessoas com o amor dele e com a bondade dele. Vamos orar, queridos? Feche os olhos, estenda a sua mão em direção ao trono da graça, de onde vem nossa provisão e nosso socorro. Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus, Deus Criador da terra, nesse momento, Pai, aqui na igreja e nas casas, Pai, onde as pessoas estão vendo essa live, vendo esse culto, Pai, meu Deus, nós estamos orando, estamos intercedendo nesse momento, por pessoas, Pai, que agora estão precisando dessa oração, pessoas que não têm força para orar, pessoas que estão entubadas, pessoas que estão no leito do hospital, pessoas que estão, ó Pai, muitas vezes até mesmo em casa, mas não estão tendo força para orar, não estão tendo força para clamar. Nós estamos aqui, Pai, louvado seja o teu nome, que nós não estamos com esse vírus, mas nós estamos declarando, Pai, em nome de Jesus, estamos expressando ajuda para esses irmãos, estamos orando, Pai querido, pelas pessoas que estão agora precisando, Pai, desse clamor. Clamamos em nome de Jesus. Tem pessoas que o médico já desenganou, e nós estamos orando, a igreja está orando, a igreja está declarando vida, a igreja está profetizando o milagre, a igreja está declarando a vitória nesse momento. Pai bendito e poderoso, ouça a oração, ouça o clamor do teu povo, que clama a ti, Pai, que clama ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Abraão, ao Deus de Jacó, ao Deus de Israel. Pai maravilhoso, estenda tuas mãos, envia uma unção de cura em nome de Jesus. Visita os hospitais, visita na UTI, visita nas casas. Pai bendito, tu tens o poder, glorifica o teu nome através dessa vitória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos aplaudir nosso Jesus? Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Podemos assentar, queridos, por favor, podemos assentar. Amados irmãos, eu quero compartilhar com você essa pregação, e eu quero que você abra sua Bíblia e deixe ela aberta no segundo livro de Samuel, capítulo 12, verso de número 1. Só abra e deixe a sua Bíblia aberta aí, e depois, no momento certo, nós vamos ir para o texto. Segundo Samuel, capítulo 12, verso de número 1 ao verso de número 12 será o nosso texto, onde Deus quer falar conosco nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade para usar a minha vida, pois eu dou a Ele essa liberdade, e Ele tem a liberdade de falar o seu coração, e que você dê essa liberdade para Ele falar com você, a ponto de você sair daqui hoje muito abençoado com essa palavra. Quem crê nisso, diga amém. Glória a Deus. Amados e queridos irmãos, o tema dessa mensagem é: nunca despreze a Deus e a sua palavra. Nunca na sua vida
despreze Deus e a sua palavra, as suas orientações, a sua direção. Então nós vamos ver hoje, à luz da palavra de Deus, que quando alguém despreza a Deus e a sua palavra, perde o foco. E nós vamos entender hoje qual é a proposta e o desejo de Deus para conosco. Então eu quero que você redobre tua atenção a partir de agora. Queridos irmãos, nosso compromisso como cristão é errar o menos possível. Entenda isso, eu preciso da tua atenção, entenda isso. O nosso compromisso como cristão é errar o menos possível. Por que é que eu estou dizendo errar o menos possível? Porque por sermos seres humanos, nós vamos errar. Presta atenção, eu preciso da tua atenção aqui agora, porque a minha introdução depende da sua atenção. Se você entender a introdução, você compreende a mensagem inteira. O meu compromisso e o seu compromisso como cristão é errar o menos possível. E eu estou dizendo errar o menos possível, porque nós, na qualidade de seres humanos, cometemos erros. Não somos perfeitos. Não há ninguém aqui dentro da igreja hoje que não erre. Não há ninguém aqui dentro da igreja hoje que tenha a possibilidade de viver uma vida de 30 dias, de um mês, sem errar. Nós erramos. Por coisas pequenas ou por coisas grandes, o ser humano, ele é passível a erros. Para errarmos menos, nós temos a palavra de Deus, os ensinos de Jesus e o Espírito Santo como nosso guia, base e direção. Então veja bem, cometer erros nós vamos, porque somos seres humanos. Agora, como cristãos que somos, nós temos a palavra de Deus, nós temos os ensinos de Jesus, nós temos o Espírito Santo, que essas três circunstâncias tornam-se para nós nosso guia, nossa base e a nossa direção, para que nós não venhamos errar constantemente. Quando conhecemos a palavra de Deus, nós somos motivados a viver a palavra. Então aqui nessa igreja você vai ser sempre motivado a viver a palavra. Só que para viver a palavra você precisa ler a palavra, para conhecer a palavra. E uma vez que você conhece a palavra, você torna-se motivado a viver ela. Essa motivação ela vem do altar, por pessoas, mas essa motivação vem também pelo Espírito Santo, que nos move, nos direciona ao princípio de viver a palavra de Deus. Mas observe, precisa da tua maturidade, observe. Isso não significa que não erraremos nunca mais. Você pode conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Você pode conhecer decor vários textos bíblicos, mas isto não significa que você ou eu não erraremos nunca mais. Por sermos seres humanos e conhecermos a palavra, erraremos menos, mas somos passíveis de cometer erros. A luz da palavra de Deus expõe nossos erros para que possamos melhorar e errar menos. Por exemplo, quando você não tinha conhecimento da palavra de Deus, do que ela diz, você mentia. Mas quando você passou a ter conhecimento da palavra de Deus, você observou e viu nas Escrituras que aquele que mente se torna como o pai da mentira, que é o diabo. Então nenhum de nós queremos ser semelhantes ao inimigo, ao diabo. Mas a Bíblia diz: se mentimos, nos tornamos como?
Ao tempo em que você entende que a mentira é do diabo, você também compreende que a verdade é de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então você passa a entender, na luz da palavra, que você como cristão não pode mentir. Você como cristão tem que dizer a verdade. Então a palavra de Deus, ela se torna luz na nossa vida. Ela expõe o nosso erro para nós mesmos, a ponto de nós olharmos para a luz que ela está nos dando e melhorar de vida, de tal forma que erremos menos. A luz da palavra de Deus nos faz desviar de pedras e buracos no caminho da vida, e que muitos deles são às vezes fatais. Então, ter o conhecimento da palavra, não desprezar a Deus e nem a sua palavra, é ter a certeza de que a luz que nela existe para conosco nos faz desviar de pedras e buracos no caminho da nossa vida. Mas o problema hoje em dia é que muitos desprezam a palavra de Deus em um dos dois sentidos. Primeiro, por não querer conhecer. Existem pessoas que sabem que Deus existe e que nos enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário por nós, mas fazem de conta que não tem a ver com eles isso. E por esse faz de conta, não querem conhecer a Deus. Você pode andar por aí e perguntar para várias pessoas se elas sabem que existe um Deus que enviou o seu Filho Jesus para morrer pelo ser humano na face da terra. Elas vão dizer, eu sei. Aí você diz assim, e você conhece esse Deus, se envolve com Ele, tem vida com Ele? As pessoas freiam porque eles não têm. Então essas pessoas, elas desprezam a Deus por não querer conhecê-lo. Mas existe ainda um segundo grupo que despreza a Deus e a sua palavra. De que maneira? Por conhecer e não pôr em prática. Aí nós estamos falando de pessoas que estão dentro de igrejas. Pessoas que conhecem a palavra, sei o que está escrito, sei como funciona, mas eu não coloco em prática. Quando a pessoa sabe o que está acontecendo na palavra e não põe em prática, essa pessoa está desprezando a Deus e a sua palavra. Quando desprezamos Deus e a sua palavra, as suas orientações para nós, ficamos vulneráveis aos erros com mais facilidade. Então observe, nós seres humanos não atingiremos a perfeição aqui na terra. Não, esquece, não tem jeito. Nós estamos sendo aperfeiçoados, mas nunca alcançaremos a perfeição. Aqui na terra não. Nós podemos fazer as coisas com excelência, mas nunca faremos com perfeição, no sentido eu sou perfeito e não erro. Então veja, se nós somos seres humanos suscetíveis a erros, e o nosso propósito como cristãos é errar menos, quando nós desprezamos a Deus e as suas orientações e a sua palavra, nós ficamos vulneráveis aos erros com mais facilidade. Se já estamos sujeitos aos erros, a cometer erros, mesmo sendo cristãos que pegamos firme na presença de Deus, o que dizer quando as pessoas desprezam a Deus e a sua palavra? O que aconteceriam delas? Elas errariam muito mais e com muita facilidade. Agora observe, muitas vezes, quando uma pessoa despreza a Deus e a sua palavra, com facilidade, essa pessoa consegue enxergar
o cisco no olho dos outros e não enxerga a trave que está nos seus olhos. Presta atenção nisso. Toda vez que você encontrar uma pessoa que despreza Deus e a sua palavra, não liga, não quer saber, essa pessoa tem uma facilidade de enxergar o cisco no olho do outro e não consegue, não tem a capacidade de enxergar a trave que está nos olhos dessa pessoa. Então veja bem, temos aí uma grande dificuldade, porque se conseguimos enxergar o cisco que está no olho dos outros e não enxergamos a trave que está nos nossos olhos, a Bíblia está nos chamando de hipócrita. Lá em Mateus capítulo 7, verso 1 ao 5, e Lucas capítulo 6, verso 37 ao 42. Quem aqui já teve aquela experiência de cair algum pozinho, alguma coisa no olho e você coça, você dá aquela mexida? E quem aqui já chegou até a pedir para alguém, você abaixou assim e falou: sopra, sopra aqui? Quem já aconteceu isso? Isso, todo mundo. Sopra aqui. Aí a pessoa sopra, e eu não entendo esse negócio de soprar. Nós pedimos para soprar e a gente fecha o olho, já percebeu? A pessoa sopra, a gente fecha. Mas é ruim quando cai alguma coisa no olho que incomoda. A Bíblia está dizendo que tem pessoas que têm a capacidade de enxergar o cisco no olho do outro e não conseguem enxergar a trave que está no olho dele. Quando você não despreza Deus e nem a palavra dele, se há uma trave no seu olho, ele te mostra para você tirar. Porque a Bíblia é categórica em dizer que se não há trave no meu olho, eu posso ajudar você a tirar o cisco do seu. Mas o problema é quando eu quero tirar o cisco dos seus olhos, quando eu tenho uma trave no meu. Quem não despreza Deus e nem a sua palavra, ainda que uma trave entra na frente sua e você não está enxergando, está fazendo as coisas, está errando, logo logo o Espírito Santo vai te falar. Logo logo o Espírito Santo vai chegar e dizer: você está andando comigo, tem uma trave no teu olho, tira esse erro aí, ó, tira essa falha aí, tira isso. Aí você vai lá e tira. Aí você tem condição de ajudar quem está com um cisco no olho. Quem está entendendo, diga amém. Quando desprezamos a palavra de Deus, deixamos de olhar para dentro de nós e olhamos muito para fora, e aí acabamos enxergando os outros, defeito nos outros. Isso é um perigo. Isso é um perigo muito grande. Adão e Eva, depois que desprezaram a palavra de Deus, a ordem de Deus, e comeram do fruto da árvore proibida, eles sentiram-se vergonha um do outro. Depois que Adão e Eva desprezaram a palavra de Deus e as ordens dele, eles olharam um para o outro, sentiram vergonha, correu, fugiu, se escondeu e tiveram que fazer roupas para si. Quando preservamos a palavra, as orientações de Deus, permanecemos retos, permanecemos na direção. E quando enxergamos alguém em algum erro, normalmente não apontamos nem criticamos, nós estendemos a mão e ajudamos. Por quê? Porque estamos praticando a palavra de Deus, por não desprezar a palavra de Deus e as suas orientações. Quando a gente despreza a palavra, quando a gente despreza a direção de Deus, começamos facilmente a enxergar os erros dos outros e não os nossos. E a história que nós vamos ver agora, aqui na palavra de Deus, no texto que você está aberto, é de alguém que por um momento desprezou a Deus, fazendo o que não agradava aos olhos de Deus. Mas de um homem também que, mesmo desprezando por um momento a palavra de Deus, ele se arrependeu, foi perdoado, e mesmo assim teve que pagar um preço por causa desse erro. Nós vamos falar hoje de Davi, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 2 Samuel capítulo 12, verso 1 ao 12.
A palavra do Senhor diz assim: o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia uma cidade, 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha um rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez deve ser morto, e pela cordeirinha rejeita 4 vezes, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. Olha aqui para mim. Para você entender essa história, você precisa compreender o que eu vou dizer. Davi desprezou a Deus, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. E o que é que Davi fez que era mal aos olhos do Senhor, a ponto de desprezar a Deus? Deitou-se com a mulher do soldado Urias, colocou o soldado Urias na linha de frente na guerra para ser morto, e depois tomou a mulher do soldado Urias como sua esposa. Aonde é que Davi erra ao desprezar Deus? Primeiro, ele despreza Deus e a palavra, a ordem, a direção que ele tinha. Você vai enxergar isso no texto daqui a pouco. Davi, ele comete um erro grave, ele adultera. E o erro é tão grave que Davi engravida Betseba. Ao engravidar Betseba, Davi, ele tenta fazer um plano. Esse plano é para ele se livrar do problemaço que ele arrumou. E o plano dele qual era? Eu vou mandar Urias ir para a guerra, e eu vou dar ordem a Joabe para que venha colocar ele na linha de frente, para que no combate ele seja morto. E ele sendo morto, a notícia virá a mim. Eu vou assumir Betseba como minha mulher a partir de agora. Eu vou coabitar com ela e ninguém vai perceber nada. Por quê? Porque o marido dela faleceu. Eu assumi ela como mulher nesses dias, coabitei com ela e ela engravidou. Ninguém vai desconfiar de nada do meu erro. O problema é que as pessoas, quando elas cometem os erros, elas podem esconder de qualquer pessoa, menos de Deus. Qualquer um de nós podemos cometer o erro que quisermos, porque estamos diante do livre-arbítrio. Mas uma coisa nenhum de nós consegue fazer: esconder o erro ou o pecado de Deus. A pessoa aguenta levar uma história para frente por um determinado tempo e esconder de pessoas, menos de Deus. E Davi está achando que esse plano foi perfeito. Davi está achando que a situação está bacana, está legal. Davi está vivendo assim: ufa, deu certo. Quando de repente Deus enviou o profeta Natã no palácio de Davi. E devo eu lembrar aos irmãos que todas as vezes que um profeta chegava no palácio de um rei, era recebido com honra. O rei podia estar fazendo o que ele tivesse. Ao ser anunciado, o profeta está aí e quer falar com o Senhor, o rei se posicionava, sentava no trono. À entrada do profeta, o rei se levantava e em reverência respeitava o profeta. Por quê? Porque o rei sabia que o profeta tinha uma palavra da parte de Deus para entregar para ele. Então o respeito do rei era para com a palavra que o profeta tinha. Automaticamente o profeta era honrado. Quando o rei Davi sabe que Natã, o profeta, está entrando no palácio, ele se posiciona no seu trono. E quando o profeta entra, Davi se levanta, honra o profeta, cumprimenta e diz: profeta, o que o senhor tem da parte de Deus? Davi sentado no trono, ouvindo o profeta começa a falar com Davi. E é o texto que nós lemos, eu vou repetir para você ver. E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe:
O Natã, o profeta, começa a contar uma história, mas não é o Natã, é Deus na boca do profeta. E ele começa dizendo assim, ó: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico possuía muitas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia, do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante, e tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. Resumindo, um homem rico, um homem pobre. O rico cheio de animais, vaca e gado. O homem pobre tinha adquirido uma única cordeirinha, a cordeirinha que cresceu com ele, a cordeirinha que ele deu comida, dormia na casa dele, estava com ele há muito tempo. Um viajante vem e para na casa do rico. Quando o viajante parou na casa do rico, o rico quis tratar bem o viajante e quis assar uma carne para ele. O rico, ao invés de ir lá no seu rebanho, no seu pasto, do muito rebanho que tinha, pegar um animal e assar, o rico avarento deixa os animais dele lá, vai na casa do pobre, pega a única cordeirinha que o pobre tinha, leva para a casa dele e assa. Quando Davi, o rei, que o cetro está na mão dele, o cetro de justiça do rei está do lado dele, é ele pegar o cetro e estender, deu uma ordem, acabou, fechou. Quando o rei Davi está sentado, ouvindo a história de Natã, o rei Davi se pronuncia. Penso eu no rei Davi se levantando, e no verso 5 o rei Davi dá a resposta dizendo: então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã o profeta, é Davi dizendo a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadriplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Davi aqui teve a capacidade de enxergar o cisco no olho do homem, mas não viu a trave que estava nos olhos dele. Davi se levanta bravo, dizendo: esse homem tem que morrer que fez isso. E quando isso acontece, irmãos, quando a pessoa não consegue enxergar a trave que está nos seus olhos, Deus sempre dá um jeito de nos fazer enxergar. E no verso de número 7, o profeta Natã, ao ver a decisão do rei, esse homem tem que morrer, então disse Natã a Davi: tu és este homem. Meu Deus, o pecado foi colocado em exposição. Pá! O segredo foi aberto naquela sala, porque com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca, com Deus não se brinca, com Deus não se brinca, com Deus não se brinca. O pecado foi exposto naquela sala. O Natã, o profeta, olhou e disse: tu és este homem. Que coragem de dizer isso para o rei. Tu és este homem, tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto te era pouco, mais ainda te acrescentaria tais e tais coisas. Porque pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos. A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Nesse momento Davi está, penso eu, que em prantos, olhando para o profeta e dizendo: não tenho o que fazer mais. Não é o profeta que sabe, é Deus que sabe. Não é mais o homem, é Deus que sabe do que está acontecendo. Por Davi ter desprezado a Deus e a sua palavra por um instante,
ele comete um dos piores erros da sua vida. E quando ele comete esse erro, Deus vem na direção dele. E por que é que Deus veio? Ah, pastor, eu estou enxergando Deus aí como um Deus humilhador, como um Deus que quer colocar para baixo, como um Deus que quer acabar com as coisas. Não, Deus foi atrás de Davi, porque Deus amava Davi. Davi não podia ficar daquele jeito, Davi não podia ficar naquela situação. Deus amava Davi, Deus sabia quem era Davi. Ele cometeu um erro, mas ele precisava agora se arrepender. Deus te ama tanto, Deus me ama tanto, que seja lá o erro que venhamos cometer, Ele sempre vai se aproximar para nos alertar, porque Ele quer a sua salvação. Ele quer que você seja salvo. Quem está entendendo e compreendendo isso, diga glória a Deus. Davi, ele pagou caro por desprezar a palavra de Deus. No verso de número 10 e verso número 10 ao 12, a Bíblia diz: agora pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. É Deus dizendo através do profeta para Davi: porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o heteu para ser tua mulher, assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, a qual se deitará com tuas mulheres perante este sol, porque tu fizeste em oculto. Presta atenção, você é um cristão para viver uma vida na presença de Deus, para errar o menos possível. Nós cometemos pecado por sermos seres humanos, mas temos a possibilidade de mais acertar do que errar. Cuidado, tudo que você for fazer que ninguém pode saber, nenhuma pessoa pode saber, tome muito cuidado. Tome muito cuidado. O que eu for fazer que a minha esposa não puder saber, tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Porque Deus está dizendo assim, ó: tu fizeste em oculto. Chamou Betseba, deitou-se com ela, foi em oculto. Mas eu, o Senhor, farei este negócio perante todo Israel, perante a luz do sol. Não podemos brincar com Deus. Nós temos que ser cristãos que levamos a vida na luz da palavra do Senhor. Todavia, verso 14 e 15: todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneiramente a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. Davi pagou um preço caro por ter desprezado a Deus e a sua palavra, porque quem despreza a Deus e a sua palavra está muito aberto para o erro. Quem está compreendendo essa mensagem, diga amém. Seja por erros grandes ou pequenos, quem nunca errou? Quem que está aqui que nunca errou? Seja por erros grandes ou erros pequenos, quem que está aqui nesse lugar hoje que nunca errou? Quem erra precisa se arrepender do erro que cometeu e pedir perdão. É isso que você tem que fazer. A Bíblia diz: se confessares os vossos pecados, fiel é Deus para vos perdoar de todos os seus pecados. Quem é que não erra? Nós erramos, eu sei disso. O ser humano erra, e quem erra precisa se arrepender do erro que cometeu e pedir perdão. Grave isso no teu coração. A pior atitude de quem sabe que errou é permanecer tentando provar que está certo. Grave isso. A pior atitude de quem sabe que errou: eu sei que eu errei. Minha pior atitude é tentar provar que estou certo, quando eu sei que errei. Isso não aconteceu com Davi. Por isso que a Bíblia chama Davi segundo o coração de Deus, e muitas pessoas não entendem. Mas como que é segundo o coração de Deus e Davi cometeu esse pecado? Davi é segundo o coração de Deus porque Davi tem uma inclinação muito rápida para o arrependimento, para a comunhão, para a intimidade. Porque quando Davi viu Natã expondo o pecado dele através
da boca de Deus, Davi toma uma atitude. Ali mesmo naquela sala, o profeta apontando o dedo sobre ele, dizendo: assim diz o Senhor. O profeta, quando o rei Davi, quando acaba de ouvir o profeta, o verso de número 13, a Bíblia diz: então disse Davi a Natã. Davi já está com as perninhas quebradas. Não deu o meu plano certo. Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Ele está se prostrando. Pequei contra o Senhor. O que eu vou fazer, Natã? Pequei contra o Senhor. Quem reconhece o erro se rende, se arrepende. Quem não reconhece o erro e tenta provar a inocência mesmo sabendo que está errado, é orgulhoso, é orgulhosa, fica em pé, quer tentar provar, quer tentar fazer os outros, quer confundir os outros. Davi não. Quando Davi já olhou para Natã e disse: chega, não dá mais para viver essa farsa, pequei contra o Senhor. Já é arrependimento. O que eu fui fazer? Por que eu fiz isso? E disse Natã a Davi: também o Senhor, porque Deus vê o coração, também o Senhor perdoou o teu pecado. Porque desde o dia que Davi errou, ele já estava com o coração entristecido, dizendo: o que eu fiz? Tentou fazer um plano, não deu certo, se prostrou e disse: pequei contra o Senhor. O profeta diz: o Senhor te perdoou do teu pecado, você não vai morrer, só que você vai ter as consequências, porque você sabia o que tinha que fazer e não fez. Mas Davi, o Senhor te perdoou. Deixa eu dizer uma coisa para todos nós que estamos aqui. Não importa se você errou e que tipo de erro você fez, a questão é se você vai reconhecer, se arrepender, mudar de direção. Se isso acontecer, o Senhor te perdoa. Não se tem históricos na Bíblia de que Davi tenha feito isso novamente. Não se tem, porque Davi se arrependeu e mudou de vida. Então veja, e eu concluo essa mensagem: nunca despreze Deus e a sua palavra. Não tente tirar o cisco do olho do teu irmão se há uma trave no teu olho. Se você errar, arrependa-se, peça perdão, e o Senhor terá misericórdia de ti e te abençoará. Terá misericórdia de mim e me abençoará. Isso nós nunca vamos entender, jamais. O perdão de Deus para a vida de alguém. Aí você conhece alguém que fez coisa errada a vida inteira, na ânsia da morte. Essa pessoa e Deus diz: Senhor, eu me arrependo de tudo que eu fiz. Perdi tempo fazendo essas coisas, me perdoa. E se isso é verdade do coração, nós nunca vamos entender isso. O Senhor perdoa essa pessoa. Davi cometeu um erro grave, adultério, se arrependeu. Está na palavra. Natã dizendo: o Senhor te perdoa. O Senhor perdoa erros grandes ou erros pequenos, que na verdade na visão de Deus não tem erros grandes e pequenos, é erro. Deus só precisa de coração que se arrepende. Então veja, você como ser humano, cristão, tem que jamais desprezar Deus e a sua palavra, para que você possa errar menos. Mas por ser humano, se você errar, não deixa o diabo te acusar. Se arrependa, corra para os braços do Pai. Ele vai te perdoar, vai te dar uma nova história, vai te dar um novo nome, vai te reinserir na lista daqueles que vão morar no céu. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Eu gostaria de orar por você nesse momento. Ninguém saber. Deus não permitiu, porque o amor de Deus por Davi era muito grande, como o amor de Deus por nós é muito grande. Davi, quando viu que foi descoberto o seu erro, simplesmente se arrependeu.
simplesmente se arrependeu. Você pode errar a qualquer momento, e você pode se arrepender a qualquer momento depois do seu erro, e ter o perdão de Jesus sobre a sua vida. Feche seus olhos, por favor. De repente eu esteja falando com alguém que está errando. De repente eu estou falando com alguém nessa noite que está falhando, ou que começou a falhar, começou a errar. Talvez você está errando na prática de algumas coisas que a sua esposa não sabe, que o seu marido não sabe, seus filhos não sabem, seus pais não sabem. Talvez você está errando em algumas áreas da vida, e o Senhor está aqui não é te condenando. Ele te mostrou através da história de Davi que as pessoas erram, e quando elas reconhecem o erro, reconhecem que pecaram e pedem perdão, o Senhor as perdoa. Então é noite de mudar. É noite que o Senhor te trouxe aqui para fazer diferente. Quer ver Ele abençoar a tua vida? Abandona esse erro que está te incomodando. Está te incomodando, incomoda até você, mas você está fazendo. E o Senhor está dizendo para você assim: eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar. Pai de amor e Deus bendito, eu oro pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, nessa noite que ouviu essa palavra. Pessoas que são passíveis de erro. Podemos sim falhar, errar. Somos seres humanos, não somos perfeitos. O Senhor bem sabe disso. Mas o Senhor nos deu a tua palavra, o Espírito Santo, para que nós possamos acertar. Mas se por acaso, em algum momento errarmos, o Senhor sempre nos orientou a pedir perdão a Ti, ó Pai. E no nome de Jesus receberíamos o perdão sobre essa pessoa que está agora orando, dizendo: eu quero parar de fazer isso, eu quero parar de fazer esse erro. Pai, dá força para esse homem, para essa mulher. Tem alguém pedindo perdão para Ti agora. Perdoa essa pessoa, Senhor. Perdoa esse homem, perdoa essa mulher, perdoa esse moço, essa moça. Perdoa, perdoa, Pai. Não deixe esse erro avançar, não deixe esse erro progredir. Eu te peço isso no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Fique em pé, irmãos, por gentileza, fique em pé. Fique em pé, nós vamos nesse instante louvar a Deus com uma canção. É a última da nossa noite. E aí nós vamos para casa, ou você vai para algum lugar, não sei, mas você vai abençoado. A bênção está sobre a tua casa, está sobre a tua vida, está sobre a tua família, em nome de Jesus. E ó, sentindo de falar uma coisa aqui: se o diabo te acusar durante a semana, lembra ele que Jesus morreu na cruz do Calvário por você, e que Ele é o Senhor que te perdoa, tá bom? Ele é o Senhor que te perdoa, tá? Em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor? Vamos lá, com muita alegria, gente, em nome de Jesus. Glória a Deus, Deus seja louvado. Pois com tua misericórdia é para sempre.
assim com as suas mãos, que o grande amor de Deus e a graça consoladora do Espírito Santo, a presença do Deus eterno, seja com cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe você, tua casa, tua família, em nome de Jesus. Vão com Deus, eu amo vocês. Pessoal do Facebook, do YouTube, Deus abençoe vocês, na casa de vocês, em nome de Jesus. Um abraço. Deus é bom, Deus